Salve, amigos! Heavy Culture, hoje com Vinyl Collection. Aquela sessão aí que a gente dá uma atenção especial para o vinil. Meu nome é Jay e hoje eu estou aqui com o meu querido mestre dos magos do death metal brasileiro, Jairo Guedes. E aí? Bom demais. Jairo voltando, pegamos o Jairo voltando da tour aí com a Morbid, Troops of Doom, exato, arrebentando a boca do balão. A gente acompanhou aí, Jairo, né? Seja bem-vindo ao Vinyl Collection. Obrigado, Jay. É uma honra para mim, cara. Pô, e para nós, então, nem se fala, né? A gente olha assim, né? Será eu não sou um exímio colecionador, né? Como você e outros amigos que eu tenho, mas vamos lá. Beleza, meu amigo. Então, a ideia do Vinyl Collection, pessoal, é uma sessão que está voltando e a gente celebrar o vinil. É um formato aí que incrivelmente resgatou aí a indústria, né? Ironicamente, né? A gente percebe aí os números, né? Não sou eu que estou falando, os números aí, cada vez mais, né? O vinil está tomando... Já passou o CD, inclusive, né, Jairo? De novo. Exato. E a gente gosta de falar porque a gente que é mais antiguinho aqui, né? Pessoal de barba branca, cabelo branco, a gente não escapou do vinil porque era a única forma que a gente tinha de ouvir música. Era o vinil, ou fazendo uma fitinha cassete do vinil. Que já era inferior, né? Já saía uma cópia inferior. Então, a gente fazia quando não tinha jeito, né? Fazia quando não tinha jeito. Então, a gente trouxe o Jairo aqui para ele falar primeiramente, Jairo, como é que foi a tua primeira experiência, qual a tua lembrança, né, de vinil? Geralmente o pessoal fala, pô, um primo meu tinha um vinil, né? Você tem acredito que você tem uma história interessante aí, o início de tudo. Tenho, cara, eu tenho uma lembrança, é o seguinte, eu lembro da minha casa quando eu era criança, onde eu nasci, no interior de Minas, eu lembro dela a ponto de eu poder reproduzi-la num aplicativo em 3D com todos os detalhes, assim. Eu lembro das medidas, eu lembro de tudo, absolutamente tudo. Porque foi uma casa que eu aproveitei ao máximo. E numa sala dessa casa, ela tinha 3 salas, e numa das salas tinha uma vitrola mesmo, aquela de móvel, né? Era um toca-disco que ficava dentro de um móvel, com os pés, assim, e você abria as portas do móvel. De um lado, era uma caixa de som, né? Uma tela, até já uma cor mais bege, um branco sujo, assim, e eu não vou lembrar a marca. E do outro lado você tinha o próprio tocador de vinil, né? Quer dizer, a bandeja onde saía, lá onde você botava o vinil. E no meio dela, ela tinha os espaços com os vinis em pé. Então, era uma estante feita já para essa, né? Devia ser Telefunken naquela época, não lembro. E aí já era feito para isso, né? Quer dizer, os discos, a caixa e o play já estavam tudo ali. E a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu lembro de vinil é de eu fuçando esses vinis que tinham ali da minha mãe, coleção da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma exímia dançarina de gafieira. Minha mãe sempre dançou gafieira, chegou a dar aula de gafieira e tudo, uma pessoa super à frente do tempo dela, morreu muito jovem. A minha mãe colecionava vinis na época, era o que tinha. E eu lembro que eu fuçando isso, duas coisas me chamaram a atenção, porque tinha muito bolero, tinha muito tango, essas coisas, mas me chamou a atenção uma coleção de vinis de música clássica, que era uma coleção de uma orquestra alemã tocando músicas de Bach, Chopin, Beethoven e etc. E eram mais ou menos uns 24 vinis divididos em 2 caixas, assim. Maravilhoso. O vinil na minha ideia, na minha lembrança de criança, parece que cada vinil pesava 1 quilo na minha mão, né? Era uma coisa, era uma pedra, né? E eu lembro que no meio desses vinis de tango, de bolero, um me interessou muito, que eu tirei, e era um vinil do Elvis Presley. Olha aí. E a minha mãe era apaixonada pelo Elvis, mas não só pela música, mas pela
pela figura. Era da época dela, né? Ela era adolescente na época que ele surgiu. Então, me chamou a atenção a capa do vinil, porque foi o primeiro vinil que eu vi que na capa tinha um cara muito bonito, que chamava muita atenção, e com um violão ou uma guitarra, ele fazendo uma posição de dança, assim, eu falei, cara, né, eu como criança devo ter pensado, que porra é essa, né, velho? Tipo, não tem nada a ver com os clássicos que eu estou vendo aqui. E aí eu resolvi ouvir esse vinil e passei a gostar do estilo. Aquilo me atraiu, e me atraiu. O Elvis me conquistou em tudo, assim, tanto no formato musical dele, apesar dele não ser compositor, não ter sido compositor, o Elvis era um intérprete, mas também a questão visual, né? Toda a questão visual dele, dos filmes dele na sessão da tarde. Então, eu assistia aqueles filmes que ele tinha um acidente de moto na estrada, aí o pessoal do circo pegava ele, e aí ele acordava no circo e já namorava a filha do dono, que sempre era a mais gata do filme. Então, assim, isso aí, esse embalo do rock and roll Elvis Presley ali, ele me cativou muito criança. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos de idade. Mas esse foi o meu primeiro contato com vinil, né? Não que seja o primeiro contato com o rock pesado ou aquilo que me interessava. Isso foi acidental, vamos dizer, né? Agora, intencionalmente, eu cheguei até o meu primeiro vinil ali que me chamou a atenção, que foi o Schools Out do Alice Cooper, né? Tá aqui ele, ó. A gente trouxe aqui para a gente seguir aqui. Aí tá ele. E eu tinha esse vinil, Jay, importado, que ele é um vinil, a capa quadrada, né? E isso aí é uma carteira de escola, né? Sim. E toda desenhada, rabiscada, a ficha técnica é nessa madeira e tudo. E o meu abria. Você abria como se fosse uma carteira de escola. Aí tinha o fundo desse gaveteiro, o fundo da carteira, com os lápis espalhados, uns papel enrolado, uns chicletes colados, e as letras das músicas. Então, era maravilhoso, assim. Não vou saber se o meu... Ele era importado, não vou saber qual que era, de qual país, mas eu acho que era americano mesmo. Mas o Alice Cooper, eu fui atrás do Alice Cooper ao mesmo tempo que eu fui atrás de uma outra banda, pelo mesmo motivo. Eu achei os dois, eu vi uma foto do Alice Cooper e uma foto do Kiss, está aparecendo aí. As duas fotos PIB, as duas fotos preto e brancas, numa revista das minhas irmãs, chamava Revista Pop, e aí eu achei essas fotos. E aí o que me atraiu também, mais uma vez, visualmente, né, a estética visual, de um cara com uma jiboia no pescoço, o olho pintado, e 4 caras com o rosto pintado no alto de um prédio em Nova York. Assim. Então, isso aí me chamou muita atenção. A estética, a partir daí que eu fui atrás do som, né? A estética era algo que chocava na nossa época, né? Exato. A gente, todo mundo já comprou muito disco pela capa, né? Inclusive baseado na estética visual. Alguns tiveram decepções, como eu já tive, algumas, e alguns acertaram. Mas o que mais me chamou a atenção no Alice Cooper e no Kiss foi a estética visual antes de eu conhecer o som. Quando eu conheci o som, aí eu apaixonei de vez com o que viria a ser o heavy metal mais tarde, né? Isso nos anos 70 aqui, Jairo. 79 para 80, assim, eu acredito. 78 para 79, por aí. Eu devia estar... Eu sou de 68, eu já estava com uns 12 anos. Eu acredito que aí já era 79 para 80 já. Você chegou... todo mundo fala do emblemático show do Kiss, né? 83, né? Aquela turnê do Kiss diz que foi muito inspiradora, né? Ali já foi o Creatures of the Night, né? Que também... Ele não está na minha lista por uma razão cronológica, mas ele é o disco que eu mais ouvi na minha vida, para você ter uma ideia. Ele foi emblemático para nós, né? O Kiss se conseguiu, né? Ele estava um parente só para falar um pouco dessa época do Kiss. O Kiss estava falido, né? Tava quebradaço e conseguiu aí o Creatures of the Night foi o disco que mais rendeu graças ao Brasil, né?
Exatamente, exatamente. E aí eles voltaram ao cenário já gigantes, né? Então, olha aí, o Jairão já trouxe Alice Cooper, Schools Alps, não tenho o que falar. O Love Gun do Kiss também. E aqui as coisas... O Love Gun, só para terminar sobre ele é uma eterna briga na minha cabeça, né? Porque as pessoas sempre me perguntam, Love Gun ou Destroyer? Love Gun ou Destroyer? Porque eles estão ali num período do tempo muito próximo e até a forma como eles foram construídos. E aí tem hora que eu gosto de um, tem hora que eu gosto de outro, mas o Love Gun é um disco que eu tenho um carinho especial por ele. Depois eu acredito que já foi essa fase aí do Peace of Mind, do Iron Maiden. Aí, junto com isso, eu conheci outras coisas, já conheci o heavy... Aí no Iron Maiden já é o heavy metal em si, né? Já não é o rock mais do Kiss, né? Porque o Kiss eu nem considero, esses discos aí do início de carreira, não considero heavy metal. Mas é um rock, né? Um rock até muita balada e tudo, né? Mas é uma porta de entrada para o heavy metal, e foi o que aconteceu comigo, né? E com a maioria dos meus amigos. Então, nessa época do Iron Maiden, e já ali do início dos anos 80 para frente, é onde, cara, eu fui conhecer Metallica, Slayer, porque o que acontecia? Nessa época, eu já não era mais criança. Então, a época que eu era criança, que eu peguei o Kiss, o Alice Cooper ali, eu escutava em casa com um ou dois amigos. Essa época do Iron Maiden, do Metallica, do Slayer, etc., Judas Priest, etc., eu já escutava isso na rua. A gente já escutava nas lojas, né? Então, eu já ia para Cogumelo para escutar disco, assim, né? Cogumelo era a nossa, como tem até hoje, né? E tinha, na época, o Woodstock em São Paulo. Eu ia perguntar exatamente isso. Esses discos que você adquiriu foram na Cogumelo? Não, na verdade, os Kiss, dessa época do Kiss e do Alice Cooper, não. Eu tenho um irmão que não é irmão de sangue, é um irmão de criação, e que a gente conviveu desde a infância juntos até hoje, que hoje ele é produtor musical da Rede Globo, no Rio. Ele mora no Rio, e ele até ganhou agora ganhou um Emmy Awards agora, pelas músicas que ele compôs para Malhação. Olha aí, que legal. O Rogério, que ele chama. É meu irmão a gente foi criado junto, os mesmos pais, as mesmas mães, ali na mesma casa, né? E o Rogério foi guitarrista do Chacal. Quando eu era guitarrista do Sepultura, ele foi para o Chacal. Depois ele montou uma outra banda, que era mais no estilo mais farofa, que a gente chamava Easy Rider. Chegaram até a tocar no Faustão e tudo. E depois ele foi para o Rio, casou, foi para o Rio e virou produtor. O Rogério, o pai do Rogério, o pai oficial do Rogério, sem ser o meu pai, era o Mário Lúcio Vaz, que ele já faleceu há uns 4 anos atrás, era diretor da Globo. Diretor, assim, no lugar do diretor de núcleo da Globo, igual o Boninho, assim, né? Caramba! E aí ele trabalhava muito com essa questão da som livre, sabe, das produtoras musicais ali, dos discos de trilha sonora de novela, essas coisas. Então, o pai dele mandava para a gente falava, eu vi essa foto desse cara, chama Alice Cooper, consegue um disco dele para mim? Aí ele trazia dos Estados Unidos, da Alemanha, de onde fosse, ele trazia, através da gravadora da Globo lá, e som livre, trazia para a gente. O Kiss, quando a gente recebeu o Kiss a primeira vez, veio uma coleção, assim, ele mandou 20 discos do Kiss em vinil, ele mandou, tipo, 10 discos do Kiss, eu não lembro, até o The Elder, o Unmasked ali, e mandou os outros 10 importados dos mesmos vinis, assim. Então a gente tinha os vinil alemão, japonês. Cara, eu tinha um Rotterdam Hell japonês, assim. O japonês, eu tenho uma piração com aquele Obi, aquele negocinho, o japonês do lado. Eu não sei o que aquilo causa, mas eu, quando olho aquilo, eu fico maluco. Aquela orelha, né? Aquela orelha do lado ali, tá doido. E a qualidade do disco, né? É impressionante. E aí, por causa do pai do Rogério, desse pai do meu amigo, a gente recebia muito vinil. Então, nesse meio, o que eu te falei, eu deixei muita coisa de fora. Nesse meio desse pacote que eu recebi durante anos dele, eu e o Rogério, a gente recebeu a Ásia, a gente recebeu a Heavy Metal Attack, aí vinha Helix,
aí vinha putz, um monte de coisa. E nesse meio, uma vez, se eu não me engano, no Heavy Metal Attack, naquele tinha um adesivo na capa, né, que era famoso, né? uma série, coleção, né, própria, E aí tinha várias coisas. Nesse meio da Heavy Metal Attack, se eu não me engano, foi Heavy Metal Attack, veio aquele disco Restless and Wild, do Accept. Clássico. E aí a gente escutou a primeira música, Fast as a Shark, e a gente ficou louco. Metal, né? Speed Metal, o primeiro Speed Metal da história, assim, pelo menos na minha concepção, eu falei, o que é isso? Dois bumbos, paletada, 2 bumbos, assim. E aquilo mexeu muito com a gente, muito. A gente ficava olhando um para o outro com o olho arregalado, assim, tipo assim. Aquela sensação que hoje eu não tenho mais, assim, infelizmente. Aquela sensação de quando a gente ouvia um vinil pela primeira vez com um amigo do lado, ou 2 amigos, ou 3. Entrava no quarto, ouvia, olhava um para o outro e falava assim, cara, abriu um portal do inferno aqui, sabe? Fudeu, né? Eu nunca mais vou ser o mesmo, né? Então é isso. Quando tocou o Accept, eu falei, cara, acabou, cara. A gente nunca mais vai ser o mesmo. Agora a gente já viu o pecado, né? E aí nessa leva veio o Iron Maiden, cara, o Peace of Mind. E eu sempre tive uma impressão, né, que vocês na época lá, não sei porque não aparecia muito com camiseta, né? Até eu pensava que o pessoal do Sepultura ali, vocês no início não eram muito fãs de Iron Maiden, cara. Na verdade, não, a gente sempre gostou, mas não era muito fã. Então tava certo, a banda predileta do Max e do Igor, a minha banda predileta na época do Sepultura era o Kiss. A banda predileta do Max e do Igor era Van Halen. Olha aí, cara. E tinha toda uma história assim meio porque um era guitarrista, o irmão era baterista, sabe? Então eles tinham essa conexão com Van Halen. E o Paulo era Iron Maiden, o Paulo sempre foi e é até hoje. Iron Maiden, Kiss e Rush. O Rush eu lembrava que até ele falava hoje. O Kiss porque foi a primeira banda que ele curtiu também. O apelido dele em Belo Horizonte até hoje é Paulo Kiss. Sim. Ninguém chama de Paulo Xisto. O pessoal, Paulinho Kiss, não sei o quê. O Iron Maiden e o Rush, principalmente por causa do contrabaixo, né? Porque onde são as bandas que o contrabaixo é predominante, né? Fortíssimo. E o Peace of Mind, o Peace of Mind é um play que hoje o pessoal tem se arriscado mais, né, a falar dele. Eu acho o Peace of Mind um álbum subestimado, assim. Eu também. As pessoas nunca falavam dele, nunca, né? Sempre tem os melhores, mas ele ninguém falava. É como se ele tivesse perdido ali no limbo, mas também não falavam mal, né? E eu amo esse disco. Eu acho ele fantástico, independente dele ele tem clássicos do Iron ali que sobrevivem até hoje, e ele tem os lado B ali que a gente chama. O lado B é fantástico. O lado B é fantástico. Ele é fantástico, cara. O Peace of Mind ele tem para mim uma atmosfera muito própria, assim como o Power Slave tem aquela atmosfera oriental egípcia ali, né, aquela coisa do norte da África ali e tudo, bem Egito. O Peace of Mind ele tem uma atmosfera também que eu não sei explicar o que é, mas parece que os caras estavam numa fase meio negra, assim, sabe? É um disco sério, é um disco mais, sei lá, mais triste, assim. Eu acho ele bem legal. Eu acho ele denso. Ele é obscuro. Ele é obscuro. Ele é denso, ele é obscuro. Eu gosto muito. A minha faixa predileta é To Chain My Land, a última, né? E o próximo aqui, olha a surpresa! Olha aí a farofa. Olha aí. Então, esse aí, o Motley, para mim, é o maior representante do que a gente chama de glam metal, de farofa e tudo. Você tem os mais exagerados e tudo, mas o Motley é o que tem uma carreira mais longeva, é o que conseguiu demonstrar mais seriedade, talvez, eu não sei explicar, mas assim, eles não estavam brincando, não. Se eles começaram com a intenção de brincar, logo eles começaram a ver que a coisa é séria. E eu adoro, cara, eu acho todos excelentes músicos, assim, eu sou fã do Mick Mars. Mas você ouvia esse disco escondido? Eu ouvi esse disco escondido.
Eu ouvi escondido e eu nunca usei camisa do Motley até alguns anos atrás, assim. E uma das pessoas que me incentivou com isso, até na postura dele, foi o Igor Cavalera, que ele sempre gostou muito de Motley e ele já usou muito camisa do Motley, assim. Cara, nunca vi, nunca vi. Já usou muito, pelo menos assim, no backstage, eu já cruzei com ele e ele usando. Eu gosto muito do Motley, muito. Não tenho nada para falar contra. Eu também, eu sou muito fã do Mike Mars, né? Uhum. Eu gosto também. Eu morro de dó dele estar nessa situação que ele está hoje e tudo, e é um cara que eu gosto pra caramba. E eu sempre me espelhei muito, claro, com as devidas proporções e limites, mas eu sempre gostei muito do Nick Six, sabe? Assim, sempre achei ele esteticamente um cara muito foda, assim, um frontman, na verdade. Ele é mais do que o próprio Vince Neil, assim, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas vão no show do Motley e ficam olhando para ele, assim, sabe? Interessante a postura. Quando o cara é líder, ele puxou essa, né? Ele puxa essa responsabilidade que nem o Steve Harris, né? Exato. Ele acaba sendo protagonista, né? E, cara, independente de qualquer coisa, musicalmente os caras são muito bons, né? Os caras têm uma musicalidade muito foda. E estão aí também, outra banda longeva, que está aí até hoje. Vai fazer turnê agora no Brasil, exatamente. Parece. Né? E aqui a coisa começa a ficar cavernosa. Aí desandou, Aí eu já estava adolescente, com 16, 17 anos ali, aí já é após o meu início no Sepultura, né? Eu já estava com Sepultura e tudo. É claro que o Show No Mercy é um disco icônico na minha vida também. Aquele DVD que na época era VHS Combat Video, né? Que tinha Exodus, Slayer e Venom ao vivo, né? Esse DVD rodava na Cogumelo todo sábado, todo final de semana eu ia para lá assistir o mesmo DVD. DVD não, VHS. E hoje eu tenho em DVD, mas ele era um VHS na época. E aí o Slayer foi uma banda que me cativou desde cedo, assim. E o Hell Waits é um disco muito importante na minha vida, porque ele abriu meus olhos para um estilo que os próprios caras estavam criando ali, uma agressividade, que ali no Sonomestre já tinha uma coisa muito heavy metal também, muito Judas, muito Metallica, e um pouco de Slayer. Mas aí eles já estavam com a cara do mal mesmo. Eu tenho uma teoria, não é uma teoria, uma percepção que a gente lê muita entrevista, né? O Chuck do Def falava muito do Hell Waits, né? Como influência. E se você pegar alguns sons do Hell Waits, né? A gente vê no próprio Sepultura uma influência muito forte, forte, daqueles riffs que no meu ponto de vista são o alicerce do death metal na fonte. Eu acho que tem muita coisa aqui no Hell Waits. Já exatamente. Concordo. O Hell Waits é um dos pilares do death metal ali, com certeza, junto com o Possessed também, que entrou ali com Seven Church. Sim. Né? Você tem vários exemplos aí, mas o Slayer com o Hell Waits, ele está entre os primeiros pilares do death metal ali, com certeza. E depois eles foram um pouco, né? Eles foram interessante as bandas que as bandas que se tornaram grandes, aliás, elas nunca repetiram um disco, né? Sim. Interessante isso, essa coragem dessas bandas de dar o próximo passo é incrível, né? Exatamente. E essa aqui? Essa aí não tem nem o que falar, né, cara? Essa é o pai disso tudo que eu falei, eu acho, né? Essa aí veio para... é o pai de tudo. O Metallica, cara, é uma história fantástica, né, cara? Então, assim, os caras têm uma musicalidade muito acima da média, uma capacidade de atingir, né, o fã no peito, assim, né, cara, no coração. Então, e esse disco é uma obra-prima. Eu acho que até o álbum preto ali, todos são obras-primas. O Load e o Reload eu gosto muito, mas eu acho que já é uma mudança, a banda já tomou um outro caminho ali, mas dentro desse caminho do thrash, speed, dessa coisa dos anos 80,
Metallica dominou. Então, assim, junto com o Slayer, inclusive. Então, eu sou muito fã, cara. Inclusive, eu sou baixista de uma banda de Metallica, né, de tributo ao Metallica, que está completando agora. Completou esse ano, nós completamos 32 anos de vida já. A minha banda começou em 1990. Até inclusive, né, o Andrés falou uns tempo atrás, né, que o Metallica deu uma nova dinâmica na construção das músicas no metal, né? Exatamente, O Metallica, eles conseguiram fazer algumas coisas, é claro que tem outras bandas que também fizeram, mas o Metallica, dentro do universo deles, desse universo da música pesada, né, do thrash metal e tudo, eles já nos anos 80 conseguiram fazer o que eu chamo de metal pesado, thrash metal popular, assim, comercial, sabe? E no sentido mais bacana, mais positivo da palavra comercial. Porque o comercial, o pop, tem esse apelo de que é uma coisa ruim porque a massa vai gostar e é de fácil digestão. Mas não é nesse sentido. Eu falo no sentido de ser comercial, no sentido de ser bem construído e agradar as pessoas, né? Não, e é claro, não por isso vai agradar os nossos pais e os nossos avós, ou os nossos vizinhos. É comercial dentro do universo deles. E eu acho isso muito bacana, é muito difícil fazer isso, é muito difícil você construir, por exemplo, no meu caso, com The Troops of Doom hoje, ou no caso do Sepultura, construir aquele estilo ali de forma comercial, né? Fazer com que aquilo seja mais plausível para as pessoas, aumentar o seu público. Então, assim, aí tem toda uma questão de construção musical, de como que você constrói cada música, de repetição de refrão, de letra, de apelo estético, visual. Então, tem uma série de coisas que façam com que você consiga ser mais comercial ou mais popular. O The Mist já tinha essa característica, né, Jairo? O The Mist tinha essa característica, principalmente da estética visual, né? Essa coisa da... O The Mist era uma banda que hoje eu vejo, olhando para trás, eu vejo que o The Mist era uma banda que a gente queria fazer sucesso, como qualquer outra banda, mas a gente não queria aparecer demais. Então, a gente queria ser uma banda mais de difícil acesso, assim, sabe? Assim, não tocar tanto ao vivo, uma banda com mais segredos, assim, as pessoas teriam que correr atrás para entender o que a banda queria, para buscar material da banda. Então, é uma banda que não se mostrou muito, assim, ela sempre foi mais obscura nesse sentido. Mas era a pegada nossa na época, né? Não, é que eu falo nessa questão de trabalhar o thrash e ao mesmo tempo conseguir compor músicas que falasse uma, né, que atingisse um outro público. The Hangman Tree conseguiu. Conseguiu. Eu acho que é uma... Eu falo sem a maior problema de estima, assim. Eu acho que sem nenhum problema de ego. Eu acho que o The Hangman Tree é uma obra-prima, assim, sabe? Eu também acho. Ele uma das grandes obras-primas do heavy metal mundial, assim. E acho que é aquele disco quase impossível de se fazer de novo, né? E os trabalhos de guitarra ali, meu amigo, não porque você está aqui na minha frente, mas algo... São complexos e são bonitos, né? Complexos e bonitos, né? E pesados. Eu não sei aonde você estava com a cabeça. Também não. Hoje eu não consigo lembrar, mas com certeza estava no lugar certo. E ali todo mundo, né? Todo mundo ali do The Mist, a gente fez uma incursão naquela época muito grande dentro do estúdio, né? Então, se o Brasil fosse um país sério, né? Só um parêntese, só para finalizar, né? A gente valorizaria mais as nossas obras-primas aí. Com certeza. Tem muita coisa boa. E aqui já é nos anos 90, já é o Ministry. Adoro esse play aqui. Início dos anos 90, e para mim é o clássico do Ministry. Eu tenho todos os discos do Ministry, todos, do início até hoje. O primeiro, o que é só os dois, né? O primeiro é o We Sympathy, com Al Jourgensen e Paul Barker só. O resto é tudo sampler, que é bem new wave, assim, não tem nada de metal. E esse disco aí é um divisor de águas, tanto na minha vida quanto na vida do Ministry, porque ele é o disco mais pesado, é o disco mais
icônico deles, é o disco mais bem produzido da época deles, é o disco onde eles acertaram a veia ali, essa veia do comercial, no sentido de fazer a música com começo, meio e fim, e não só ficar na loucura da cabeça do Al Jourgensen. E aí eles conquistaram o mundo com esse disco. Esse disco me foi apresentado, se eu não me engano, em 89, logo que ele saiu, 90, ele me foi apresentado pelo Igor, do Sepultura. Eu já não era do Sepultura mais, e eu fui visitar o Igor, visitar os caras do Sepultura em São Paulo. Eles estavam morando em São Paulo ainda. E o Igor falou assim, você já escutou isso aqui? Eu falei, não. Ele falou, então leva para você e escuta, e depois você Legal me esses liga para me tempos, né? falar o que você acha. Das indicações. Foi a famosa aplicação, né? E aí ele me deu essa vacina aí que me curou pro resto da vida, cara. Até hoje eu sou fã de Ministry. O Ministry eu tenho um carinho muito especial e tem um caso Você tem uma muito história, né? tem uma história muito bacana, né, com o Ministry, que eu fui passar um tempo no Texas e fiquei 40 dias, né, numa fazenda onde morava o Al Jourgensen, né? Mora até hoje, inclusive. E é onde, em um dos celeiros da fazenda, é onde o Ministry ensaia. E nessa ocasião, o Al Jourgensen gostou muito de mim, a gente trocou muita ideia, eu fiquei na casa dele, com a esposa dele, tudo. E nessa ocasião ele me falou que o Paul Barker tinha largado a banda, eles tinham tido um atrito depois de tantos anos de amizade, e aí ele queria que eu substituísse o Paul Barker. E aí eu fiz uns ensaios com os caras, e foi uma coisa meio maluca, assim, porque eu ensaiei com os caras e eu sei tocar tudo do Minis praticamente. Os caras falam, cara, você sabe tocar as músicas todas, tá melhor do que a gente. E aí, aquela coisa de fã, né, cara? Você tira melhor do que os caras. Porque eles já vão fazendo, né? Eles já vão zoando ali, já não estão nem aí, né? E aí eu fui chamado para tocar com eles. E aí o Al Jourgensen, a empresária do Minis, me chamou, a Angelina, me chamou em casa e falou, olha, eu quero contratar você para ser o baixista do Minis, no lugar do Paul Barker. E aí eu te ofereço tanto por mês de salário, você vem morar aqui na fazenda com a gente, e você vai voltar para o Brasil, daqui a 20 dias eu mando as passagens e você vem. E isso aconteceu, até as passagens chegaram na minha mão. Mas quando chegaram na minha mão e a gente começou a fazer umas reuniões, na última reunião, a empresária do Minis me pediu desculpa, e 1000 desculpas, e me disse que a gravadora Suburban, na época, isso foi em 2005, 2004 para 2005, a Suburban, na época, não aceitou a minha entrada, porque isso acontecia até essa época, talvez hoje aconteça ainda. Eu conversei agora com o Bill Hudson, que é guitarrista do iMorg, da Bill, Doro. amigaço nosso. O Bill falou comigo, falou, já, isso acontece até hoje nos Estados Unidos, uma gravadora não querer que um brasileiro vá tocar. Eu mesmo enfrentei isso no início. E aí eles colocaram outro baixista, mas não, beleza, mas assim, não foi culpa da banda, né? Mas foi muito chato pra gente, né? Inclusive eu já tinha preparado toda a minha vida, eu tinha filho, eu já tinha meus filhos, né? O psicológico. E arrumaram quem vai buscar os filhos na escola enquanto você estiver fora. Vamos contratar uma pessoa. Então eu mudei toda a minha logística de família para poder resolver isso. Mas tudo bem, a gente continuou amigo e não rolou nenhuma treta, não. Eu entendi. E até hoje eu converso com ele, com o Al, com a Angelina, com o Roy Mayorga, que agora é o batera da banda. Estamos super de bem lá. E esse aqui, cara, esse play aqui, eu amo. É foda, cara. Amo. E a galera chatona do Flamengo aí odeia. E aí, cara, mas cara, esse disco para mim ele é perfeito assim também. E cara, ele me trouxe uma coisa que eu até hoje carrego, assim, que eu não ponho isso nas minhas músicas dentro do The Troops of Doom, como não colocava na época do Sepultura, como não coloquei talvez no The Mist ali, mas pus um pouco ali no Gott Verlassen, que é a questão do rock and roll, né, cara? Esses caras, esse disco dos caras, ele é muito rock and roll, apesar dele ser muito maldoso, ele é muito foda esse disco, muito pesado, muito. E ele também tem essa característica da banda que eu te falei de encontrar um comercial assim da banda, né? Encontrar
encontrar o lado pop da banda no bom sentido, no sentido de construir melhor a música, né? Começo, meio e fim, etc. Então, o disco tem uma história fantástica e eu considero, não que seja o melhor dos caras, é um disco que me influenciou muito por causa dessa união que eles fizeram do metal com da coisa ali, juntando ali meio death metal com meio, né, com meio heavy metal e ao mesmo tempo um rock and roll ali no meio. Você sente uma coisa meio... Os críticos sempre têm que arrumar um rótulo, né? Os caras começaram a chamar de death and roll. Mas é um rótulo, né? Tem que ter um rótulo, mas para mim não interessa o rótulo, né? Para mim o rótulo é eu gosto ou eu não gosto. E o Gorefest também fez isso, né? Exatamente. É que eu tenho uma teoria aí que essas bandas da Europa elas não tinham outro caminho para tomar para despontar no mercado, eles arriscaram. Então eu falo para o pessoal aí, né? Arriscar é para poucos. Exatamente. E esses caras arriscaram no momento onde o death metal americano, né, predominou aí com Decide, com Cannibal Corpse. A gente acompanhou na época o mercado, né? Até o próprio James Murphy, que conversou com a gente aqui, né, falou que na época as gravadoras, a Rod Run, apostava todas as fichas no Decide. Exatamente. E não sobrava nada para as outras bandas, cara. Então o que restava para os caras? Apostar em fusões de estilo, né, Jair? Exatamente. Então essas bandas foram ficando dentro de um nicho cada vez menor, né? Porque as gravadoras grandes sempre fizeram isso. Elas pegam ali a galinha dos ovos de ouro dela, aplica tudo nela e deixa o resto à deriva, né? Então, cada um tem que se virar. Mas eu tenho saudade, você falou, né, que hoje fica cada vez, a gente não se surpreende mais, né? O Wolverine Blues foi um impacto. Exatamente. É um dos discos que teve esse impacto também, de você falar, putz, e agora, né, cara? E até hoje ele é mal falado. Assim, de repente... E o outro que também, né, na sequência que você enumerou aqui... Sisters of Mercy, cara. Isso aí é uma paixão, velho. Peraí, me perdi aqui. Tá aqui. Tá aí, ó. É o Sisters, né? Sisters. Vision Thing. Cara, não que esse disco seja o melhor, ele é o disco que eu mais, sei lá, que eu mais escutei do Sisters of Mercy, mas eu gosto de tudo dos caras, assim. Eu gosto das coletâneas, eu gosto de Girls Wonder by Mistake, eu gosto de tudo. Mas eu sou muito fã de Sisters of Mercy. Eles têm essa coisa dark que me chama muita atenção, me interessa muito, assim, né? É engraçado que eu tenho um lado de tudo um pouco. Eu tenho um lado do farofa, que é muito paetê, muito brilho, muito girls, muita bebida, muita loucura. Eu tenho um lado do evil total, que eu gosto pra caralho, do satanismo, do black metal, de todo tipo de satanismo do tipo do Ghost, o satanismo do Dimmu Borg, o satanismo do Slayer, todos eu gosto. Essa maldade do death metal eu gosto muito, que eu tentei explicar para o Rafael Bittencourt lá na nossa conversa. Vou ter que dar mais umas aulas para ele, porque ele não entendeu ainda. Nessa encarnação ele não vai entender, talvez na próxima. Não, vai demorar um pouco. Mas ele é bom menino, vai longe. Bom menino, toca bem. E aí eu tenho esse lado da música dark, né? Que os críticos na época colocaram esse rótulo, que é o dark mesmo, o dark pop, né? Aí você tinha ali o The Mission, você tinha o Midnight Oil, você tinha essas bandas todas. Eu gostava muito dessa pegada do Sisters of Mercy, assim, cara, muito mesmo, muito. Eu gosto muito de U2 também, U2 antigo, eu gosto pra caramba. Então, eu acho que o Sisters of Mercy é uma banda que me influencia muito. E eu tenho uma... Pode falar, Jay. Não, eu só ia fazer um parênteses, que quem bebeu muito nessa fonte foi o Paradise Lost, né? Pra caralho, o Paradise bebeu muito nessa fonte. Outras, tem um monte de banda que bebeu, assim, mas o Paradise foi a primeira ali que bebeu, né? O Tiamat também tem um pouco disso. Lacuna Coil, tem umas bandas que puxaram um pouco dessa coisa. Mas o Paradise puxou mais, assim, para eles. Eu gosto muito. Até o In Flames tem muita coisa deles, assim, sabe? Ultimamente, assim.
essa coisa do vocal mais grave, essa coisa do Johnny Cash, né? Do Dark mesmo, do Nick Cave. Então, Sim, eu sim. gosto muito disso, muito. Eu E gosto bastante. o Sisters of Mercy, para mim, é o representante maior. Eles estão até de volta fazendo turnê mundial agora. É o representante maior dessa galera, né? E eu tenho muita coisa na gaveta que eu escrevi junto com mais amigos meus. Eu tenho muita coisa gravada que futuramente eu pretendo lançar, que tem muito a ver com essa pegada aí. Olha aí, ó, como é que se diz, Jário? Tá na gaveta aí, em momento certo aparece. Tem, tô dando meio que um spoiler aí. Oh, mais um. Tô nessa correria com The Troops of Doom. A gente está com uma carreira, né, super corrida e bem bacana, bem positiva, fazendo turnê. Agora vão voltar ano que vem para a segunda perna dessa turnê com a Morbid, que vai até o México. A gente só fez até o Peru. Muito bom. Mas em paralelo, eu estou fazendo as coisas com meus companheiros dessa outra banda que tem uma pegada bem para esse lado dark aí. E outra banda, né? Até eu estava pensando que estava na sequência, que o que a galera odeia é o Samael, né? Aí. Esse E disco, você trouxe o Passagem. O Passagem está fazendo, se eu não me engano, 30 anos ou 25 anos agora. Por aí. Os caras estão fazendo turnê no Brasil, eles vão fazer a turnê no Brasil tocando esse álbum aí, comemorando o aniversário desse álbum. Não, os caras vão eu gosto de praticamente tudo do Samael, assim, desde a época mais def deles até hoje, que é bem eletrônico, bem nessa onda, assim. Eu gosto de tudo dos caras. Eu não tenho esse problema de a banda era metal pesado, assim, aí me decepcionou, não. Eu gosto da banda, porque ela fez estilos diferentes, mas ela fez bem todos os estilos que ela fez, entendeu? É isso aí. Então, para mim, a banda é boa. Se não chamasse Samael, eu ia gostar da outra banda. Então, é isso. A né? música boa, ela transcende os gêneros. Exatamente. As pessoas têm um pouco disso com Sepultura também, né? Sempre chegam para mim, né? Sempre cai no meu colo essa questão do Sepultura, né? Assim, eu falo, cara, eu já não era do Sepultura 20 anos antes dos caras mudarem, fazerem outros estilos e tudo. E, cara, o Sepultura é bom em tudo que eles fizeram, né? Quer dizer, eu sou suspeito para falar, mas eu assumo que, assim, até com toda a falta de técnica e de conhecimento do Bestial Devastation, é um disco extremamente importante e que mudou a cabeça e a vida de muitas pessoas, inclusive de muitas bandas de fora, que hoje são gigantes, né? E do Bestial para cá, todos os discos do Sepultura têm um motivo, têm uma época, tem uma pegada deles, né? E foi feito com o mesmo cuidado. Então, assim, se mudou, não deixou de mudar, não é problema meu. Eu respeito todos. Gosto mais de um ou de outro. Tem uns que eu não gosto tanto, né? Mas, por exemplo, da era do Derek, por exemplo, eu acho todos bons. Mas o último eu acho fenomenal, assim, sabe? Então, eles acertaram a mão. O último acertou a mão. Acertou a mão. Então, cara, para que meter o pau e falar mal de uma coisa que está em evolução ali, está sempre tá sempre evoluindo, né? E o Samael tem essa pegada. Os caras, para mim, tem as duas fases ou três ali, vamos botar duas bem distintas. E as duas, eles são muito bons no que eles fazem, né? O Samael está na minha lista. De vez em quando eu passo um tempo e revejo algumas bandas, algumas fases que eu não compreendi. E eu também, Jairo, acabo atribuindo essa minha falta de compreensão à minha imaturidade. Exatamente. Eu tenho isso também. Às vezes eu pego aquele disco ali que eu falo, cara, tem 15 anos que eu não pego esse disco aqui, deixa eu ouvir isso aqui de novo. E eu pago pau, falo assim, pago língua, né? Falo assim, pô, não entendi esse disco na época e hoje eu tô vendo que é um puta de um disco, sabe? É uma coisa muito louca. Talvez a falta de maturidade está na gente mesmo, né? Tá. É bem provável que sim. A minha meta era entender o Bob Dylan até os 50 anos, cara. Eu consegui essa meta. É uma meta difícil, é uma meta complicada. 20 anos, também. Cara, eu escutava o Bob Dylan e eu falava assim, pô, que esse cara é fanho. Né? Por que as pessoas gostam desse cara? Né? Achava mil defeitos, cara, mas depois a gente vai passando o tempo. Caralho, bicho, a percepção muda. É verdade. O Samael está na minha lista, Jário, porque ainda eu não caiu a minha ficha ainda. Eu
eu vou escutar esse play aqui de novo. Qual? O Bob Dylan? Não, agora falando do Samael. O próprio Samael. Ainda não consegui absorver o Samael, apesar, o pessoal me critica, né? Eu tenho toda a coleção do Voivod. Eu adoro o Voivod. Adoro. Então eu não pode dizer que eu sou conservador. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Que é a discografia mais biruta do universo. Exatamente. É uma banda... Tá aí uma banda que eu considero também subestimada ao extremo, assim, né? Mas é uma banda que eu acho que nem eles gostariam de ser do mainstream, né? Porque eles fazem tudo para não ser, né? O Voivod é uma coisa muito fora da curva, né? E muito bom, né? Eu gosto pra caralho. O primeiro, principalmente, eu sou muito fã. Assim, é um disco que influenciou muito o Sepultura no início de carreira ali, que é o War and Pain, né? Influenciou muito mesmo. Ele estava ali meio punk, né? Meio uma coisa meio punk, meio maluca, assim, barulhenta, mas sem muita direção. Mas assim, depois eles encontraram a linguagem deles, né? E o Voivod é igual o Giger, né? O Giger nas artes plásticas, né? Eles criaram a própria linguagem, né? Eles não copiaram ninguém. Os caras, assim, a influência dos caras é Pink Floyd no início de carreira. Então, daí você já vê que os caras já são malucos. Né? E ser maluco e mudar o estilo. Outra coisa, eu vou reafirmar de novo, a coragem dos caras. Né? Eu não conhecia uma banda dos anos 80 que não aparecia numa foto com a camisa do Voivod. Exatamente. A gente pintava a camisa à mão para ter do Voivod, porque não tinha no Brasil, né? Não tinha. A popularidade deles no meio, né? Eles se solidificaram no meio extremamente radical e depois simplesmente assim, ó, mudaram da água para o vinho. Exatamente. É uma banda muito fora da curva, assim, e muito boa. E agora, Jairão, aqui, ó, eu separei 3, aí o papo tá bom. Mas eu separei 3 meu aqui para a gente debater, já que você falou do Sepultura, não tinha como o meu, como é que se diz, a minha fissura com Sepultura começou nesse play aqui. Certo. Né? Escutando Carmina Burana, a minha finada mãe apavorada, né? Tocando terror, daí... E aí ela falava assim, né? Não, tomara que essa fase passe logo. Meu pai falava isso também. Cara, e o Morbid Visions, cara, que hoje você olha para ele assim, e aí, meu, o que vem na tua cabeça? O Morbid Visions, para mim, é um dos maiores, está entre os 3 maiores orgulhos da minha vida, de parte que eu criei, tirando meus filhos. Mas, assim, é um filho meu também, um filho bastardo, né? Filho meu e de mais 3, mas que eu tenho muito orgulho, assim, cara, muito orgulho. Ele é um divisor também, né? As pessoas falam, o Roots é um divisor de águas. Cara, o Morbid Visions é um divisor de águas, tanto na nossa história do Sepultura, apesar de eu ter saído da banda depois da turnê do Morbid Visions, a gente estava compondo Esquizofrenia, a gente já estava ali com um pouco mais da metade do Esquizofrenia escrito, eu saí da banda nessa época. O Morbid Visions, ele mudou a ideia do Sepultura dali para frente. Eu acho que o Esquizofrenia, que veio logo depois, já é um outro divisor também. Sim. O Sepultura ali já tem uma outra chave que eles ligaram, graças ao conhecimento técnico do Andrés, que era muito superior ao meu, inclusive, como guitarrista. Então, ele já trouxe uma outra onda para o Sepultura, né? O Andrés fez com o Sepultura no Esquizofrenia mais ou menos o que o Eloy Casagrande fez com o Sepultura quando ele entrou. Ele tirou os caras de um lugar confortável e falou assim, levanta a bunda do sofá e vamos fazer um negócio para arregaçar aqui. Então, assim, obrigou os caras a voltar a ser adolescente, assim, e ter coragem de fazer outras coisas. Então, o Esquizofrenia também, o Andrés fez isso. O Sepultura estava numa vibe bem death metal, bem aquilo ali. Talvez se eu continuasse na banda, eu até acredito que a gente iria para um lado mais maldoso, assim, sabe? Apesar de já estar escrevendo Esquizofrenia, que tem uma influência de Metallica muito grande ali. De Metallica, de Exodus, tem uma influência de speed metal, de thrash metal ali, muito grande. Mas o
o Andrés trouxe eles já para um patamar maior ali, mais diferenciado, que foi o que chamou muita atenção ali da Roadrunner, inclusive. Então, essa evolução, dali, né? Exatamente. Foi notória, Mas, né? mas o Morbid Visions, ele é a essência do nosso trabalho naquele momento que a gente era uma banda de death metal. Então, assim, o que a gente não conseguiu colocar no Bestial Devastation, porque a gente era muito molequinho, muito virgem, a gente nunca tinha entrado no estúdio de gravação, o Igor nunca tinha usado um kit de bateria decente, era só pedaços de fanfarra. Então, a gente ali no Morbid Visions, a gente foi para o estúdio onde o Titãs tinha acabado de sair com Cabeça Dinossauro, o vice-versa, em São Paulo. Foi para o mesmo estúdio, um estúdio caríssimo. O que não está bom no disco é uma questão de falta de técnica da banda com a falta de conhecimento do estilo musical dos produtores da época, né, do pessoal do estúdio. O Zé Luiz, por exemplo, que é o produtor desse disco, que gravou, eu converso com ele quase todo dia, a gente troca ideia no Facebook rapidinho, assim. Ele é um cara super legal, apesar de ser extremamente mal-humorado, mas ele é um cara legal. Imagina ele gravando vocês, então. Ele não tinha, ele era muito novo também, mas ele também não entendia, né? Então, assim, às vezes o cara chegava para mim e falava, Jário, tá um ruído muito, muito grande na sua guitarra, você não quer tirar um pouco de distorção? Eu falei, não, eu quero mais. Eu quero mais ruído. Isso que você chama de ruído é o que eu quero na guitarra, entendeu? Então, os caras tinham medo que a gente ia estragar a bateria. Vocês estão batendo muito forte. Para que 2 bumbos? Então, assim, essas coisas todas porque aquilo era o início de um mercado que o Brasil não conhecia. Não estava preparado. Que só depois dos anos 90 que foi tomar ciência daquilo e os produtores passaram a entender aquilo de uma forma melhor, né? Então, o Morbid Visions, para mim, significa isso. Ele é uma conquista do Sepultura dentro daquele período da banda que era de puramente death metal, com um pouco de thrash também. E esse disco é uma conquista nossa. Ali nós fizemos o que a gente quis na época ali, né? É pilar, né? Ele é pilar do death metal. É pilar do death metal. E eu vejo isso, cara. Eu viajei agora, fiquei 2 semanas, um pouco mais com o pessoal do Morbid e o Pete Sandoval, o David Vincent, os caras conversavam todo dia comigo no almoço, na janta, falavam, cara, você é um dos precursores disso tudo que a gente faz. Apesar, inclusive falava assim, o David falou, apesar de eu ter 57 para 58 e o Sandoval tem 60 anos. São mais velhos, nós somos mais velhos que você, mas você começou antes da gente. Então, eu te agradeço pelo que você fez. Cara, que bacana. Só falta o brasileiro, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Começar a enxergar as coisas, né? Exatamente. A grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente. Né? Essa cultura é dose. E a gente falou dele aqui, Jairão. Ele aí, ó. Né? Esse disco aqui... Isso aí é uma obra-prima, eu tenho muito orgulho, obra de arte, cara. Isso aí foi foda em todos os sentidos, né? Eu acho que desde a capa até a última nota da música, tudo foi muito pensado, né? Aí a gente já tinha essa concepção de querer ser uma banda obscura, esse disco é extremamente triste, a história das letras, né? Um disco, foi o único disco que eu fiz na minha vida, e o Cristiano batera também, e o Marcelo, baixista, que depois desse disco gravou o West to West, depois ele foi ser baixista do Soulfly. Eu e o Cristiano, a gente sempre discutiu isso. Esse disco foi o único disco da nossa vida, a única obra que a gente criou que ela foi invertida. Ela não tinha, por exemplo, a gente fazia as músicas baseado nas ideias de letras do Korg, né? Então, assim, o Korg tinha e tem até hoje ele tem um jeito de fazer letra extremamente próprio e extremamente bacana, né? Extremamente foda, assim, eu acho. Um artista, né, cara? É um artista, um poeta dentro dessa coisa, né, obscura do heavy metal, assim, né? Então, a gente tinha que moldar a música de acordo com a letra. Não só pegar a letra e ficar encaixando em bases. A gente tinha que criar a música de acordo com a letra. O Korg falava assim, essa parte eu vou cantar uma coisa que eu estou lamentando ter nascido
por causa do não sei o quê, não sei o quê. Então, não adianta fazer algo alegre nessa parte, algo muito rápido e tudo. Então, a gente tinha que descer o nível ali da música no sentido de cair, de fazer uma coisa obscura, uma coisa mais arrastada, um dedilhado, uma coisa melancólica. Então, eu acho que, por isso, tudo ele é uma obra, né? Ele não é uma banda fazendo música e encaixando letra. Ele é muito mais do que isso. Olha que interessante, né? Esses detalhes aí a gente nunca imagina, né? Ele foi meio feito ao contrário, né? Quer dizer, o vocal vai dando a dica para a música sair, né? Para a música ser moldada, né? Então, a poesia da letra que cria a melodia da música, né? E não o contrário, não encaixar depois. Fiz uma base legal, encaixa aqui. Não é isso, né? Genialidade, né? Exatamente. É que nem exatamente. O King Crimson, nas improvisações ao vivo, eles gravavam, e aí era a música que eles gravavam no estúdio. Exatamente. Outros tempos. Não vamos lamentar. Eu até pegando um pouquinho, eu falo demais, hein? Você me corta, viu, Jay? É isso, meu querido. Pegando um gancho aí na sua conversa, em 1994 para 95, início de 95, janeiro de 95, foi a maior nevasca nos Estados Unidos que teve, em Nova York, ali naquela região, no leste americano. E eu estava lá, eu estava em Manhattan nessa época. Eu fui convidado fui passear, porque minha mãe tinha acabado de falecer e eu queria sumir no mundo. A minha ideia era nem voltar mais, mas eu acabei voltando. Mas eu fui passear e esparecer a cabeça. E o Max me ligou e me falou assim, nós estamos gravando um álbum, Roots, e eu quero que você participe lá assistindo. Vamos lá, participe com a gente. Tudo. Talvez ele tenha ficado um pouco com pena, porque eu estava numa fase muito depressiva por causa da morte da minha mãe, que morreu muito jovem. E aí eu fui para o estúdio, acompanhei todas as gravações do Roots ali, né, nesse período. E foi super bacana. Um dia dessas gravações, eu estava na Samesh Guitars, que é uma loja imensa lá de Nova York, na época, eu estava lá olhando as guitarras e tudo, eu e o Paulo Xisto, de dia. Estava passeando lá, acho que na 42 ali. E o Paulo chegou uma hora para mim e falou assim, Jair, o Paulo nunca me chamou de Jair, na verdade ele me chama de Tormentor até hoje. Eu, Tormentor, vem cá, vou te apresentar um amigo meu. Quando eu virei, que eu fui ver o cara, era o Tony Levins do King Crimson, era o baixista. Caralho, bicho. Aí eu olhei pro cara mais alto que eu, assim, 2 metros de altura, de bermuda. Eu olhei e falei, cara, não acredito. Aí o cara, prazer e tudo, carecão de bigode, né? E eu já tava, eu falei, cara, eu conheci o cara das turnês com Peter Gabriel, né? Já era fã do cara, assim. E aí eu falei, pô, prazer te conhecer, que isso, não sei o quê. Ele falou assim, tá aqui um par de ingressos, nós estamos fazendo um turnê da volta do King Crimson e vamos tocar em Nova York amanhã à noite. Então, aqui, um para você e um para o Paulo. Então, a gente se vê lá. Então, foi a minha história com King Crimson, foi conhecer um dos líderes da banda, assim, cara, dentro da loja de instrumento, e o Paulo me apresentando como Tormentor pro cara. O cara do King Crimson, prazer, Tormentor. Como é que vai? Tormentor? Esse aqui é o Destructor, né? Fantástico. E para finalizar, eu separei um aqui só para dar uma sacudida aqui, que eu trouxe aqui todos os álbuns que a gente tem aqui físico, Jairão, e tem um aqui Sim. que causou o mesmo rebuliço aí que... Mesma coisa, né? E aí, cara, o INRI? Qual a tua visão do INRI? Eu acho, primeiro, assim, eu acho um disco muito bom, muito bom. Assim, na minha opinião, é o melhor dos caras, assim, sabe? Do Sarcófago. É um disco muito, muito bacana. Ele tem os mesmos defeitos que um Morbid Visions e um Bestial Devastation, né? Quer dizer, ele tem os defeitos da época, da falta de técnica, da falta de conhecimento e, principalmente, da falta de experiência dos produtores locais daquela época, né? Apesar do... Eu não tenho certeza se esse disco é do Gauguin. Acho que sim. Eu acho que é do Gauguin. Apesar do Gauguin ser um cara fantástico, assim, um cara que na época, ele abraçou essa causa aí do death metal, do black metal e tudo, e ele
e ele tentou, com todas as forças dele, entender o que a gente queria, né? Então, é um cara que eu respeito muito, o Gauguin. Ele fez Sepultura, ele fez Sarcófago, ele fez uma The Mist, né, Hangman Tree, ele fez uma série de coisas. Sepultura, acho que ele fez junto com o Tarso ali, eu acho, se eu não me engano. Mas mesmo assim é um disco que é um clássico também, com todos os defeitos de técnica de gravação e tudo, ele é um clássico, né? E eu, cara, sinceramente, assim, eu tenho muita vontade já até conversei isso com meus companheiros de banda do The Troops of Doom, eu tenho muita vontade de fazer uma regravação desse álbum aí. Eu tenho muita vontade de pegar uma música do INRI e regravar ela, sabe? Olha aí, com que The Troops of Doom. interessante. Eu acho que é uma banda que tem tudo a ver com a gente também, uma banda que tem a ver com o local onde eu vivo, onde eu nasci, me criei, né, dentro do metal, tem a ver com a história do Sepultura. Eu, quando era do Sepultura, e antes, quando o Sepultura nem era uma banda ainda, os caras já ensaiavam no mesmo lugar do ensaio do Sarcófago. O pessoal do Zéder, do Sarcófago, o Armandinho, a galera emprestava equipamento para a gente emprestava equipamento para eles. Então, assim, a única confusão que tem com a relação do Sepultura com o Sarcófago é porque quando eu fui chamado para o Sepultura para montar a banda como uma banda coesa, como uma banda séria, que até então eles estavam perdidos no mundo, o Wagner Antichrist era o vocalista, e o Max era só o guitarrista, né? E quando eu fui no ensaio, que a gente estava montando essa estrutura da banda, o Max estava querendo modificar para ter uma banda de verdade, ele falou comigo, o que você acha do ensaio? Você achou legal? Você acha que tem que mudar alguma coisa? E aí eu falei com ele, cara, na minha opinião, eu não toco com esse vocalista, porque o Wagner era extremamente imaturo na época. Claro que ele cresceu e amadureceu depois, mas ele era um adolescente muito rebelde, muito imaturo cara, fazia mais bagunça, cuspia mais nos outros do que cantava. Então, eu falei, Max, eu não gostei do vocal, assim. Eu acho que você devia cantar e eu ser a segunda guitarra. Eu ser a guitarra, você na segunda guitarra, cantando, e é isso, cara. E a gente continua assim, o Igor e o Paulo. Mas com esse vocal eu não quero. Mas se vocês quiserem, continua com ele. E aí o Max resolveu tirar o Wagner e a gente montou a banda ali naquele momento como sendo o Sepultura que todo mundo passou a conhecer. Você acha que é uma resposta a essa raiva e esse ódio explícito que está ali no INRI, cara? É uma resposta a esse clima? Né? Eu acho que por um lado, sim, Jay. Eu acho que por um lado o Wagner ele saiu muito puto dessa época da banda. E é importante eu dizer o seguinte, cara. Eu não tirei do Wagner a chance de fazer sucesso nenhum, até porque eles não tinham nada, assim, sabe? Moleque, eles né, tinham... cara? Quantos anos? 12 anos? Moleque fazendo muito barulho que ninguém entendia nada. Nem eles entendiam. Então, assim, cara, eu não tenho o menor medo de falar isso, não estou me vangloriando de forma alguma. Mas nessa época eu já tinha uma técnica, eu já tocava guitarra e já trouxe para os caras uma ideia de uma seriedade, né, de fazer uma coisa com seriedade. Vamos fazer uma coisa mais... Né, com foco? Focar na música, fazer uma coisa bacana, uma banda de verdade, marcar show, né, gravar, etc. E o Max pegou isso logo e falou, é isso mesmo, vamos fazer, por isso que ele me chamou. Ele viu que, quando eu toquei para ele viu que falou assim, cara, você tem uma pegada que eu não tenho, assim, você toca bem, você toca legal, você tem, um negócio, tem umas ideias legais, eu toquei um pedaço de Troops of Doom na época, depois tirei Antichrist junto com ele, aí eu falei, vamos aumentar isso aqui, passamos para o inglês a Antichrist, que ela chamava Anticristo, e ele cantava, e o Wagner cantava em português. Então, assim, eu não tirei a chance do Wagner de ser alguém, não, até porque ele teve a chance de ir para o Sarcófago e aí sim fazer o sucesso merecido dele, né? Então, eu acho que tudo veio a calhar. Eu acho que o universo agiu a favor dos dois ali, né? Tanto o Sepultura no início, quanto o Wagner no início dele no Sarcófago. O público ganhou duas bandas boas com isso. Que nem o Metallica, né? E Megadeth. Né?
Exatamente, exatamente. São duas bandas diferentes, duas bandas praticamente da mesma época ali, do início, e que nasceram na mesma fonte ali. Então, e são boas. Então, isso é o que interessa. Mas eu acho que sim, eu acho que o Wagner foi com esse sangue no olho aí para o sarcófago, né? E falou, vou mostrar para os caras que eu sou foda também. E aí E nos encartes mostrou, ficavam porque... os recadinhos, né? É. Ai, cara, muito bom. Então, Jairo, a gente aqui passou, cara, olha, muito rápido, né? A ideia aqui é a gente debater, né? Trazer essa Uma hora questão e do vinho. 5 aí, foi massa, foi massa. Passou rápido, a gente, né, as tuas escolhas ali, muito, a gente, você é um pouco mais velho que eu, mas a gente tem as mesmas referências, né? Sim, sim. E É porque teve essa coisa dos anos 70 para os anos 80, foi uma mudança muito brusca, né? Muito forte, né? Ali do Led Zeppelin, aquela coisa hippie, rock, até, e quando entrou no rock mais pesado ali, Judas, Iron Maiden, essas coisas, que veio o punk junto com né, o Iron Maiden, nasceu daquela cena punk ali também. Então eu acho que o British Way, New Wave of Metal, né? Então, assim, eu acho que a gente, por mais que tenham diferenças de idade entre várias pessoas daquela época dos anos 80, nasceu de 80 até... Nasceu não, mas que pegou essa fase dos 80 até os 90, a gente acaba pegando as mesmas influências, porque o início foi igual ali para todo mundo, porque foi isso, foi uma ruptura daquela coisa dos anos 70, setentista, hippie, aquela coisa ali do... E o Sepultura, eu sempre tive em mente que o Sepultura mostrou para o brasileiro que era possível fazer algo não influenciado pelo Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple, né? Exatamente. Apesar de ter influência. Apesar da gente gostar, né? O Black Mas foi Sabbath. a ruptura, né? Mas foi uma ruptura. Foi algo assim, vamos fazer desse jeito e vamos... E acabou que o Sepultura passou a ser uma banda dessas para outros músicos, né? Quer dizer, passou a ser um ícone para outras bandas, né? A inspiração, Cara, né? A gente eu pode vejo isso direto, eu vejo isso até hoje, assim, toda hora, assim. O Tobias Ford do Ghost fala isso, né? Fala assim, cara, Bestial Devastation é um dos melhores álbuns do mundo. Ele tem o Bestial tatuado Sim, no a capa braço, do né? disco também, né? Ele tem a capa do Ghost, do penúltimo Ghost, né? Do prequel, é baseado no Bestial Devastation. Ela é feita com as mesmas cores e nos dois cantinhos lá no fundo tem as três cruzes e na outra tem a morte, né? Que é o mesmo que tem ali no Bestial. Então, assim, tem muita gente que se influenciou por isso, né? Muita gente, por essas obras aí. Então, a gente só tem que ter orgulho disso, do Brasil, nesse caso, né? A gente foi muito esculachado, né, cara? Né? Como é que a gente ouvia o disco, né? Bota esse disco para ouvir aqui, daí quem era o dono? Eu sempre falo pro pessoal por que eu tenho um ódio de alguns hips, porque não do estilo de música, que eu gosto dos anos 70 e 60, mas de como eles eram preconceituosos com Venom, com aquilo que saía fora daquele padrão que se instituiu. Exatamente. Né? Que aquilo era muito... não entrava nos ouvidos dos caras. A gente ouvia os discos, ele ficava assim, pô, tu ouve isso aqui, meu? Bateção de lata do caralho. Exatamente. E ficava falando mal. Eu sofri muito preconceito, assim, de quem é mais velho do que eu, mas curtia rock, né? E quando veio igual você falou, quando veio o Venom, quando veio o Venom Black Metal, né, por exemplo, né? O Seven Gates of Hell, não, é Seven Gates of Hell, né, que chama. O Atory Satan, Possessor. Atory Satan, aquele que é a capa de couro, parece couro. É o Atory Satan. Cara, quando veio aquilo, e aquilo hoje eu escuto e falo, cara, isso é rock and roll, assim, sabe? É muito rock and roll, assim. Mas aquilo influenciou muito por causa da estética, por causa, né, de toda uma estética. Do diabo, o Sabá falava entre linhas. A música, a gente imaginava tudo o resto. O Venom veio e falou do diabo. Abraçou o diabo. Exatamente, cara. Eu falo, o Eagles falou do inferno na Hotel Califórnia, né? Quer dizer, Hotel Califórnia, você lê e fala assim, cara, o cara foi para o inferno e voltou, né? E Lúcifer, em forma de mulher, conversou com ele ali e tinha os capetinhas dela lá. Então, assim, é uma viagem de ópio, mas beleza, é o que o cara quis dizer ali, ele fala isso, eu estava falando do inferno. Então, assim, só que o Venom veio e trouxe essa linguagem, assim, invertendo a cruz mesmo.
Então, isso aí foi uma mudança muito, muito bacana. Assim. Fantástico, fantástico. Jairão, obrigado, cara. Fantástico. Satisfação enorme de ter batido esse papo contigo aí. E a gente vai retomar o Vinyl Collection aí, porque vamos falar de música de uma maneira bacana, de uma maneira positiva. E obrigado, cara. E a agenda do Troops of Doom aí, por favor. Bom, agora nós vamos tirar umas férias de 2 meses. A gente só volta a tocar no final de janeiro, né? Meu enteado, meu filho mais novo, está voltando dos Estados Unidos amanhã, vai passar uns dias com a gente, vai passar um mês com a gente muito aqui. Bom. Então, que a gente não custa ver uma vez por ano. E meus filhos estão tudo espalhados no mundo, 4. Aí, assim, eu quero ficar um tempo em casa com a família e tudo, trabalhando muito, né? O The Troops of Doom está lançando agora, junto com a Porco Ovelha. Porco Ovelha é uma empresa de São Paulo que cria bonecos de vinil, aqueles bonequinhos de vinil, tipo Funko, né? E lançou o João Gordo, tem um João Gordo e tudo. Sim. E aí eles estão lançando agora em janeiro, a gente deve sair em janeiro ou fevereiro, o capiroto nosso, que é o capeta da nossa capa, que é o do Bestial Devastation também. Que legal, cara. Vai sair? Vai sair agora em janeiro ou fevereiro. A gente apresentou o protótipo agora na CCXP, lá em São Paulo, e é o capetão Pazuzu, que a gente chama, em cima da igreja. Classicaço. Classicaço. Quem gosta do Bestial e gosta do The Troops of Doom vai curtir pra caramba, que a gente meio que trouxe de volta, né? E é toda uma criação junto com o Sérgio Oliveira, que é o artista original da capa do Bestial, que fez o Antichrist Reborn também, nosso último disco, usando a mesma paleta de cores, as mesmas 3 cores que ele usou no outro. Então, isso aí para a gente vai ser bem bacana. E shows é só no final de janeiro para frente, a gente vai fazer até abril, já tem uma agenda bacana aí. A ideia é voltar com a segunda perna da turnê, do I Am Morbid, né? O Pete Sandoval precisou também dar uma descansada e ele quer voltar depois, daqui uns 2 meses, voltar e fazer algumas cidades no Brasil que caíram, a gente não conseguiu fazer por causa do furacão que teve lá em Miami, aí os caras não chegaram a tempo, então o Troops of Doom também não pôde fazer, como Fortaleza, Brasília e outras cidades, e fazer América Central e América do Norte, até o México ali. A gente tem umas datas no México também, junto com eles. Vamos ver se vinga essa turnê aí, essa segunda perna. Que bom, Jairo. Só desejos aí, cara. Sucesso aí nessa empreitada. Obrigado. E tamo junto aí. Continue, né? Continue que o Troops of Doom aí tá nos representando bem aí. A capirotagem old school. E os mestres dos riffs, cara, não é... O pessoal acha que é fácil fazer esse som aí, e eu falo o seguinte, o death metal se perdeu no momento que a bateria quis ficar mais importante que a guitarra, aí morreu, para mim. Aí, aqui a gente tem aqui, ó, a referência, guitarra, meus queridos, riffs, é a alma do negócio. É a alma do negócio, é isso aí. É a alma do negócio. E não é bem assim pra gente, né, para fazer um play de death metal old school. Jairão, fantástico, cara. Cara, obrigado, Jay. Boa sorte aí no programa. Leva isso para frente, porque essa interação com a galera é muito importante, da galera conhecer um pouco da gente, né? Eu mostrei 10 discos da minha vida importantes, mas é claro que eu tenho mais de 50 que são importantes, e fora os outros, né? Então, a gente tinha que deixar de fora a maioria. Celtic Frost, que foi uma coisa que me influenciou muito até hoje, deixei de fora, mas ali está o Slayer representando a galera. O Born Again do Sabá. Pô, nem fala, tem coisa demais, né, cara? Coisa demais. Eu, quando os outros me perguntam assim, qual o melhor disco do Sabá para você? O Born Again. Vou ficar puto. Eu tenho 5 versões em vinil do Born Again. 5 igual. A mulher fica maluca, né? Você é doente mental. Mas, enfim, cada maluco com as suas maluquices, né? Jarão, é isso aí. Fantástico, meu querido. Obrigado, Jay. Sorte aí, galera. Galera, aquela coisa toda. Assina o canal, dá o joinha, compartilha e ajuda aí a difundir a cultura do rock pesado, do rock pauleira. Até a próxima aí, galera. Falou. Abraço. Obrigado, Jair. Valeu.